nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí, com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando-se os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: "Onde vamos comprar pão para que eles possam comer?" Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: "Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um." Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: "Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente?" Jesus disse: "Fazei sentar as pessoas." Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: "Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca." Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos, com as sobras dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: "Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo." Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje, onde nós contemplamos essa multiplicação milagrosa dos pães e dos peixes, vemos alguns sinais e alguns símbolos que nos ajudam a entender aquilo que é a obra de Cristo para a nossa vida, aquilo que Ele quer realizar na vida de cada um de nós. Por isso nós vemos como que Ele questiona os seus discípulos sobre aquela quantidade de gente, sobre o alimento que era necessário para dar àquele povo. E Ele vai dizer a Filipe: "Onde vamos comprar pão para dar, para que eles possam comer?" Filipe, ele vai mesmo dizer: "Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um." E André, irmão de Simão Pedro, vai dizer que ali há um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Aqui nós temos o primeiro sinal, os 5 pães e os 2 peixes, que são símbolos de uma realidade cristológica. Porque os 5 pães, é claro, remetendo-se àquilo que é realmente Jesus, que é o pão do céu, e o número 5, ele remete aí também aos 5 sentidos, porque os sentidos na nossa vida são as portas, as janelas para a nossa alma. É através dos sentidos que nós captamos tudo aquilo que está fora de nós e colocamos no nosso interior. Jesus é esse que vai como que em todos os nossos sentidos, ele vai como que nos dando esse alimento interior, onde ele vem cada vez mais através, principalmente, dessa realidade litúrgica, onde nós vemos principalmente a liturgia da Santa Missa, onde ali nós somos alimentados em todos os nossos sentidos através do próprio Cristo, que é esse pão que se dá, o pão do céu que desce à terra e se dá a cada um de nós. Por isso que na Santa Missa nós temos a boa pregação, o Sagrado Evangelho, que nos é a Palavra de Deus, que nos é anunciada. Temos ali também a visão, a beleza de todo aquele movimento litúrgico que alimenta os nossos olhos. Temos também a Sagrada Eucaristia,
nas espécies do pão e do vinho, que são agora corpo e sangue, que tocam o nosso paladar. Nós temos, né, o incenso, que é esse sinal da nossa oração que sobe aos céus, que toca o nosso olfato, o nosso tato, que toca tudo aquilo que está à nossa volta e os nossos irmãos. E assim nós vemos como que Deus ele vai nos alimentando e vai como que colocando dentro de nós, através dos nossos sentidos, essa sua presença. Os 2 peixes, o peixe também é um símbolo cristológico, porque a palavra peixe no grego, né, ictus, é uma palavra que remete, né, ao próprio Cristo, né, que é Jesus, Filho de Deus, Salvador, onde nós percebemos esses 2 peixes que manifestam as 2 naturezas de Cristo. Esse que é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Por isso que quando Jesus Cristo ele se dá a nós nessa realidade plena, não só na sua divindade, mas também na sua humanidade. E não é à toa que ele vai dizer, né, que a Eucaristia é o seu corpo, e nas espécies, né, do pão e do vinho, onde que é o seu corpo e o seu sangue, esse alimento divino que vem até nós. E depois nós vemos como que sobra esse alimento divino, porque como esse alimento é eterno, nós percebemos justamente nisso. Quando Jesus pede para que eles possam recolher tudo aquilo que sobrou, eles vão recolher 12 cestos. Isso significa o quê? Eles recolheram muito mais do que eles tinham no princípio. E esse recolher muito mais do que tinha no princípio significa o quê? Que essa obra de Cristo, essa obra de Deus, é uma obra eterna. É uma obra onde se gera ali uma graça transbordante. E depois nós vemos, né, no final do Sagrado Evangelho, depois desse sinal que Jesus ele faz, nós vemos como que Jesus ele se retira sozinho para o monte, porque aquele povo queria proclamá-lo como rei. E aqui nós vemos um sinal e um ensinamento muito essencial para a vida cristã. Porque quanto mais nós nos aproximamos de Cristo, nos alimentamos de Cristo, vamos tocando esse mistério do pão vivo descido do céu, desse que se dá na sua humanidade, na sua divindade, quanto mais nós vamos nos alimentando dele, mais precisa crescer em nós a humildade, mais precisa crescer em nós o desejo de afastamento das glórias humanas e mundanas para permanecer juntos de Deus no monte. E aqui nós vemos como que é importante refletirmos sobre essa grande virtude da humildade. Porque se a virtude da humildade não cresce na vida do cristão, é sinal que o cristão ele não está realmente se alimentando de Cristo. E essa é a grande reflexão que precisamos fazer no dia de hoje. Se a Eucaristia ela está nos tornando mais humildes, porque o próprio Deus ele se humilha, desce do céu para se fazer simples ali nas espécies do pão e do vinho. E nós, que fomos resgatados por eles, precisamos também fazer esse mesmo movimento. Quanto mais próximos de Deus, do céu, mais nós precisamos nos fazer próximos da terra, para que assim possamos anunciar aquele que realmente nos resgatou e pode resgatar a muitos. Aquele que nos alimenta dia após dia e também pode alimentar a muitos. Mas isso só acontecerá através desse grande testemunho de humildade, porque é através da humildade que nós damos realmente, verdadeiro valor, verdadeira reverência e principalmente verdadeira adoração a Jesus Cristo sacramentado. Essa é a nossa vida. Por isso que Jesus ele quer sim nos alimentar dele, mas nos alimentar com um alimento humano e divino, porque ele se oferece a nós não só na sua divindade, mas também na sua humanidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.